E o Banco do Brasil acabou de anunciar quase R$ 1 bilhão em juros sobre capital próprio. É uma antecipação dos proventos do quarto trimestre. Olha como o bancão está distribuindo dividendos. Vou comentar a respeito disso e do banco e quanto irei receber a título de proventos de Banco do Brasil. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E no presente momento, o Ibovespa está sofrendo uma queda de mais de 1% por conta de todas as dúvidas fiscais que ainda pairam no mercado e também o que reforça ali é um certo temor do mercado porque ganha o favoritismo dentro do governo de transição do Haddad como nome para o ministro da Fazenda. Eu já trouxe um vídeo aqui para vocês mostrando que o Haddad confessa não ter experiência suficiente em ciências econômicas, de tal modo que essa seria uma nomeação meramente política. Isso muitas vezes não é bem visto pelo mercado, principalmente na área econômica, em que na minha visão é importantíssimo que o ministro não seja meramente político, mas tenha conhecimento técnico na área. E acompanhando a queda do Ibovespa, temos ali o Banco do Brasil, que está caindo e anunciou hoje esse JCP. Nesse exato momento, dentro aqui do BTG Pactual, o Banco do Brasil está caindo 1,2%, negociando abaixo dos R$ 35,00, que é justamente a minha região de novos aportes. No geral, quase todas as empresas da carteira estão caindo, exceto a Lupar, que está subindo um pouquinho, Bradespar também, o IRB, mas aqui é meramente especulação, Irani subindo um pouquinho, outra empresa que pretendo continuar os aportes, Sanepar subindo um pouquinho, Usiminas também, e Taesa aqui ficando na casa dos R$ 37,00. Em relação ao Banco do Brasil, ele está sofrendo nesses últimos dias uma correção bastante forte. Nesses últimos 30 dias ele saiu da casa dos R$ 44,00 para agora dos R$ 34, R$ 33,00. Essa queda forte aqui decorre do temor do mercado em relação às estatais pela eleição do Lula. Se o temor é justificado ou não, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que há esse temor e por isso houve toda essa queda. E aí isso acaba abrindo uma janela de oportunidade em Banco do Brasil, por isso aumentei posição, já trouxe aqui no canal, comprei mais 100 ações, aumentei minha posição para 4.400 ações. Esse gráfico aqui é disponibilizado pelo BTG, eu deixo o link aqui na descrição se você quiser corretagem grátis no BTG. Como eu falei para vocês, minha posição atual em Banco do Brasil são 4.400 ações, a um preço médio de R$ 30,20. Como estou agora focado na estratégia de dividendos, vou continuar aportando no bancão, mesmo com toda essa especulação do mercado, nessa região abaixo dos 35, porque por mais que o payout do banco venha a ser reduzido num outro governo, ainda assim o banco continuará remunerando bastante, até porque existe a Previ, o banco é marcado por um histórico de dividendos, então ainda assim é uma ótima opção para a carteira previdenciária. A minha visão não é recomendação de investimento, lembrando que o Barsi sempre investiu em Banco do Brasil, independentemente do presidente que estava no poder. Muito bem, e aí o Banco do Brasil publicou esse fato relevante a respeito de pagamento de juros sobre capital próprio do quarto trimestre de 2022. É uma antecipação da remuneração aos acionistas, algo que aconteceu também aqui no terceiro tri, em que o banco também antecipou, porque está com muito dinheiro em caixa. E serão 34 centavos por ação de Banco do Brasil. Lembrando que Banco do Brasil tem apenas ações ordinárias na bolsa e está no segmento de listagem do novo mercado da B3, que é o mais alto nível de governança corporativa da nossa bolsa. Isso reforça eu ter o banco na minha carteira. É um indicador qualitativo que eu considero importante, apesar de ser uma estatal. 34 centavos por ação, você precisa tirar o imposto de renda, que o juros sobre capital próprio tem imposto de renda de 15%, que é a alíquota. Portanto, são 29 centavos por ação de Banco do Brasil. O pagamento vai ocorrer no dia 30 de dezembro de 2022, com base na posição acionária do dia 12/12. Então você precisa ser dono das ações para receber esse provento aqui até o dia 12/12 de 2022. Data X, dia 13, em que mesmo comprando as ações você não terá direito ao recebimento desses proventos. Lembrando que, segundo a estratégia do dividendo inteligente, você precisa comprar as ações antes que o anúncio do provento aconteça. Do contrário, você não vai conseguir evitar a alta das ações. Apesar do anúncio, o Banco do Brasil segue caindo. Então ainda haveria a possibilidade de você comprar a ação caso queira, de novo não é recomendação. Eu que tenho ali 4.400 ações, vou receber então R$ 1.276 apenas a título de antecipação de proventos. São quase R$ 1 bilhão aqui, como eu falei para vocês. E veja só, eu posso ainda aumentar minha posição até o dia 12 para receber ainda mais proventos. Talvez isso aconteça desde que o Banco do Brasil continue negociando
abaixo dos R$ 35,00. 29 centavos por ação nessa casa aqui dos R$ 35,00 promove um dividend yield de quase 1%, mas perceba, é uma antecipação. O banco vai distribuir mais alguma coisa para o quarto trimestre, de tal modo que ele provavelmente vai anunciar ali mais 1,5%, 1% de yield, completando 2% de yield em apenas um trimestre. Se você multiplicar por 4 trimestres, aqui numa conta fácil de padeiro, 2 a 2,5% dá um dividend yield superior a 10%. Meu dividend yield on cost em Banco do Brasil é de 14 a 15%, como eu já trouxe aqui para vocês. Lembrando que o banco teve um resultado excepcional no terceiro trimestre de 2022, sendo o bancão de bolsa que mais lucrou em um trimestre, superando inclusive o lucro do Banco Itaú, ficando aqui na casa dos 8,4 bilhões de reais, acumulando um lucro recorde em 2022 de quase 23 bilhões de reais até então, sendo que o banco reprojetou seu guidance de tal modo que ele prevê um lucro superior a 30 bilhões nesse ano, podendo chegar a 32,5 bilhões, mantendo ali uma provisão controlada apesar dos índices de inadimplência altos aqui no país e expandindo a sua carteira de crédito. Então o banco segue muito bem para esse ano. Como eu já projetei aqui para vocês, R$ 32,50 dá mais ou menos R$ 4,50 por ação de dividendo. Se você tem Banco do Brasil a R$ 35,00 de preço médio, isso dá um dividend yield on cost de 12,85. Agora, se você tem a R$ 30,00 como eu, você tem um dividend yield on cost de 15%. Eis a mágica de comprar barato, bons ativos que pagam bons dividendos nos momentos, entre aspas, certos. O que seriam os momentos certos? Nos momentos de grande queda e especulação do mercado, como nós ali acabamos aproveitando desde que nós tenhamos caixa ou tenhamos dividendos que recebemos de outras ações, das próprias ações que nós iremos aplicar nossos recursos, e ter paciência ali de aguardar o nosso preço teto para que a nossa rentabilidade seja superior no longo prazo e o nosso dividendo por ação também seja superior no longo prazo. Vale lembrar que para o terceiro trimestre de 2022, como eu já falei para vocês, teve a antecipação de 20 e poucos centavos, 23 centavos por ação de JCP, mais 17 centavos de dividendos, mais 50 e tantos centavos aqui de JCP complementar. No total, como eu falei para vocês, o banco remunerou em mais de 2% de yield num trimestre. É o que podemos esperar para o quarto trimestre. Sendo que o Banco do Brasil, abaixo dos 35, segue negociado a um PL de 4 vezes lucro, a um PVP de 0,66. Esse PL em Banco do Brasil é tão baixo que é inferior ao do ano passado e muito inferior a anos anteriores. Puxando-se 10 anos aqui dentro do investidor 10, você vê que somente aqui em 2015 o PL foi tão baixo, mas foi um momento de crise. Em outros momentos aqui, 2013, o PL foi negativo, mas afora 2015, o banco nunca esteve tão descontado e tão lucrativo, lucro recorde, como eu falei para vocês. Sendo que as margens do banco seguem estáveis e é muito superior às margens aqui de 2016 e 2015. Sendo que historicamente o banco sempre pagou dividendos, teve apenas queda aqui nos anos de 2015 e 2016, mas depois voltou numa crescente aqui, tá? Então o banco vai pagar dividendo independentemente do governo que estiver no poder. Cuidado com a sardinhagem nesse sentido. E vale ressaltar o seguinte, o Banco do Brasil entregou um retorno nos últimos 10 anos de quase 200%, superior ao IDIV, superior ao IFIX, ao índice de small caps, ao Ibovespa, só ficou atrás, obviamente, do IVVB11, porque é dolarizado, então praticamente nenhum ativo, exceto aqueles de alto crescimento, deram mais rentabilidade que o IVVB11. Mas você percebe que superou Ibovespa e IDIV, então entregou um excelente retorno aí dentro de um período de longo prazo de 10 anos. Sendo que a maior posição da nossa carteira aqui, entregando uma rentabilidade sem considerar dividendos de 15%, com dividendos foi algo em torno de 50%. Por isso, apesar da queda forte aqui em Banco do Brasil, como nós vemos nesse gráfico, saindo de 44 para 33,34, o banco não perdeu seus fundamentos, pelo contrário, os aumentou, é tudo especulação referente ao novo governo que vai ingressar no ano que vem. Só que eu já mostrei para vocês aqui no canal que no governo Lula o Banco do Brasil foi bem, então não precisa se desesperar. De novo, cuidado com a sardinhagem e com as narrativas que muitas casas de análises e bancos de investimento realizam apenas para fazer com que você venda ali as ações muito mais baratas para esses players. E aí depois eles recomendam compra de novo para poder vender para vocês a preços mais altos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Eu trago aulas exclusivas lá na área de membros. A última foi sobre como investir no exterior na prática. Trago aulas sobre análise fundamentalista e estou pensando em abrir um novo quadro em que eu vou usar todos os recursos que eu arrecado na área de membros para montar uma carteira de aportes mensais, seguindo à risca a estratégia de Dividend Investing do Luiz Barsi.
E trago aqui também lives semanais às sextas-feiras, em que você pode tirar suas dúvidas comigo. Lembrando que você pode cancelar a área de membros a qualquer momento, sem nenhuma multa, sem nenhuma penalidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você vai receber esses proventos de Banco do Brasil? Qual a sua postura como investidor em relação ao banco? Cuidado ao comprar as ações apenas para receber os proventos, porque isso pode não dar certo, já que na DataX ocorre o ajuste sobre o preço teórico. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!